Nessa aula nós vamos resolver o problema da esfera em presença de um campo elétrico uniforme usando separação de variáveis em coordenadas esféricas. O problema é definido da seguinte maneira: temos uma esfera de raio R, definimos o sistema coordenado com o eixo Z para cima e é estabelecido, antes de colocar a esfera nessa região do espaço, um campo elétrico uniforme E. Então eu vou colocar o campo como um E0 na direção K. Esse era o campo que existia. Aí nessa região nós colocamos a esfera, que vai ter que é uma esfera condutora, uma superfície equipotencial, e na sua superfície nós vamos escolher o potencial nulo. Então V em R igual a R é igual a zero, e essa é uma condição de contorno que a gente tem que usar. Então vou escrever isso como uma condição de contorno. E aí a nossa tarefa é encontrar o potencial fora da esfera. Como que o campo próximo a ela vai se alterar então quando a gente colocar essa esfera? Então antes de fazer o problema, a gente pode pensar no que a gente espera fisicamente disso. Observa que nós temos um campo externo constante, a gente põe a esfera condutora, deve haver um movimento de cargas para manter esse potencial constante aqui em resposta ao potencial constante na superfície, como resposta ao campo externo, que vai produzir uma separação de cargas na esfera. Então é normal que a gente espere que o campo final seja composto por duas contribuições. Uma é o próprio campo inicial externo uniforme, e uma outra, um campo vindo da separação de cargas positivas para cima, cargas negativas para baixo. Isso é um campo que nós vamos ver, é um campo de um dipolo, que tem um potencial associado que cai com o inverso do quadrado da distância, e não com o inverso da distância, como é o potencial de uma carga pontual. Então no final nós vamos verificar se isso de fato acontece. Então vamos ver as nossas condições de contorno para a gente conseguir estabelecer matematicamente o problema e partir para a solução usando o que nós já sabemos de separação de variáveis em coordenadas esféricas. As condições de contorno então são: primeiro, o V é igual a zero em R igual a raio da esfera. Segundo, é que a gente vai ter lá no infinito, em R indo para o infinito, a gente tem que ter o campo constante, porque lá no infinito a gente já não vai ter efeito da presença da esfera, porque ela representa algum conjunto de cargas localizado. Então no infinito os efeitos não vão aparecer da esfera, porém o campo que preenche todo o espaço, ele continua lá no infinito. Então tem que ter um potencial que vai lá no infinito, que vai dar esse campo constante naquela região. Então a gente pode escrever que V tem que ser igual a menos E0 R cosseno de θ, quando R vai para infinito, né? Por que isso? Vou colocar aqui entre parênteses. R cosseno de θ é a coordenada Z. Então isso é menos E0Z. É 0 vezes a coordenada Z. Para o potencial. Logo, o campo, que tem que ser menos o gradiente de V, lá no infinito, vai ser apenas E0 na direção K, como tem que ser aqui, estabelecido desde o início. O gradiente aqui vai ser derivar em relação a Z, porque o campo só depende de Z, e apontar na direção unitária, ali na direção Z, que é o vetor unitário K. Então a gente tem essas duas condições de contorno, e aí a gente parte para a solução geral e adapta ela para o nosso problema. A solução geral com simetria azimutal significa um somatório em L igual a zero infinito, L inteiro, um AL R elevado a L, mais BL R elevado a menos L mais 1. Isso tudo multiplicando os PL cosseno de θ, que são os polinômios de Legendre. Parte em R, parte em θ.
Então, a primeira condição de contorno é que em R igual a R eu tenho um V igual a zero. Então, eu tenho que fazer AL, R maiúsculo elevado a L, mais BL, R maiúsculo elevado a menos L mais 1, igual a zero. Isso vai satisfazer a condição de contorno. Isso cria um vínculo entre essas constantes AL e BL. Em particular, eu posso escrever que o BL tem que ser igual a menos AL, R maiúsculo elevado a 2L mais 1. Se eu substituo isso aqui, eu tenho essa soma, igual a zero. R a menos L com R a 2L embaixo vai dar R elevado a L. E R a 1 embaixo, R a menos 1 em cima, eu vou cancelar as duas coisas. Então essa é a nossa... esse é R, 2L mais 1 vezes isso vai dar justamente R elevado a L. E aí, como o sinal é negativo, a soma dá zero. Então essa é a nossa condição de contorno. Colocando na solução geral, eu tenho que V de R θ é somatório em L igual a zero ao infinito, de AL, que fica em evidência, que multiplica o RL, o BL eu já substituo por menos R 2L mais 1, R a menos L mais 1, vezes PL, cosseno de θ. E agora a gente vai para a última condição de contorno, que é estabelecer o campo uniforme no infinito. Então, no infinito, eu tenho que ter um V que vai para menos E0 R cosseno de θ. Então, como que eu posso fazer isso com essa solução? Ora, o primeiro termo me fornece isso, porque se eu tenho L igual a 1 aqui, eu tenho R elevado a 1, que é R, e o P1 é cosseno de θ. Então, eu posso escrever que A1, R1, P1 cosseno de θ. Eu posso escrever que isso vai ter que me dar o menos E0R cosseno de θ. O que me faz escolher A1 como sendo menos E0. E todos os demais AL tem que ser zero para L diferente de 1, porque eu não tenho lá no infinito nenhuma contribuição R2, R3, o que for. Aqui eu não preciso preocupar, porque lá no infinito esse termo já vai para zero. Então, com isso, eu escrevo a minha solução para o potencial como o somatório foi eliminado porque só um sobreviveu. Então eu fiquei com menos E0, que multiplica R menos R a 2L mais 1, vai ser então L igual a 1, vai ser R ao cubo, dividido L é 1 por R2, vezes o P1, que é cosseno de θ. Notem que esse potencial no infinito, o R vai para zero, o R ao cubo sobre R minúsculo ao quadrado vai a zero. Eu fico com menos E0 R cosseno de θ, que me dá um menos gradiente de V igual a E0 na direção K. Então satisfaz a condição de contorno. Por outro lado, se eu colocar R minúsculo igual a R maiúsculo, esse segundo termo vira R maiúsculo. E o R maiúsculo também fica aqui no primeiro termo. Então fica R menos R igual a zero e eu satisfaço a segunda condição de contorno. Então eu tenho aqui o problema satisfeito com a sua condição de contorno, as suas duas condições de contorno também satisfeitas. Eu posso ainda calcular a densidade de carga que foi originada pela separação induzida pelo campo elétrico. Como se trata de um condutor, eu tenho que a densidade de carga é sempre escrita como menos ε0 dV dN avaliado na superfície. dV dN é a derivada normal do potencial, que é definido como gradiente de V projetado na normal. Nesse caso, a normal é a própria coordenada radial. Então, isso vai ser menos ε0 dV dr, em R igual a R.
conta fornece então ε0 é 0, 1 mais 2r ao cubo sobre r minúsculo ao cubo vezes cosseno de θ tem que ser avaliado em r igual a r maiúsculo. Então o meu sigma vai ser 3 ε0 é 0, aqui vai dar 1 mais 2, 3, né? Cosseno de θ. Essa é a densidade de carga. Vamos ver se ela corresponde ao que nós esperávamos desde o início. Entre θ, entre 0 e π, em π sobre 2, né? Então tem a esfera aqui. θ, né, é essa coordenada. Entre 0 e π sobre 2 eu estou no hemisfério superior, né? Isso aqui é o eixo Z. No hemisfério, então nessa região, o cosseno de θ ele é maior que 0. E levando então sigma a ser maior que 0. Por outro lado, se θ é maior que π sobre 2, menor que π, vou colocar maior, eu estou então com cosseno de θ negativo. E isso faz com que a densidade de carga seja menor que 0, inverta o sinal. Então a carga se distribui na esfera formando um dipolo elétrico, né? Um sistema que tem a separação de cargas, positivo e negativo. Então esse potencial que nós encontramos aqui, ele corrobora essa análise nossa, porque nós temos aqui duas contribuições. Notem que a primeira contribuição é menos E0R cosseno de θ, que corresponde à situação do campo externo. Um campo que vem desse termo gera um campo uniforme lá no infinito em qualquer ponto, né, do espaço, né, porque o gradiente disso vai ser o E0 na direção K, em qualquer região. Então é o campo que já existia antes. O segundo termo é um potencial que cai mais lentamente que com uma carga pontual. Ele cai com o inverso do quadrado da distância. Desculpa, ele cai mais rapidamente. Ele cai com o inverso do quadrado. E esse potencial que cai mais rapidamente, ele é um potencial, como nós vamos ver, característico de um decaimento de um dipolo elétrico. Então a gente tem as duas características que a gente supôs no início, e essa é a solução do problema.